a felicidade na Sião futura. O deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como narciso, florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos, se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. A areia embraseada se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos, e ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo o louco. Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Amém. Vamos orar. Pai querido, glorificamos o teu nome pela tua graça maravilhosa. Glorificamos o teu nome porque tudo vem de ti e ao Senhor nós consagramos. Muito obrigado a Deus porque temos dízimos e ofertas a entregar ao Senhor. E só temos porque o Senhor primeiro nos deu. Se o Senhor não tivesse nos dado o sustento, o pão de cada dia, o alimento e os recursos, a inteligência para trabalhar e a saúde, certamente, ó Deus, nós não teríamos tudo que o Senhor já deu a cada um de nós. Mas nós te louvamos porque a tua graça é melhor do que a vida e o Senhor nos dá abundantemente mais do que necessitamos nesta vida. Eu te agradeço por isso e te agradeço porque o teu povo tem sido fiel a ti. Teu povo, ó Deus, tem consagrado ao Senhor as suas vidas primeiramente e juntamente com isso os seus recursos. Muito obrigado a Deus por tudo que o Senhor tem feito nesta igreja, na vida de cada um de nós. Agora, ó Deus, nós te louvamos pela tua palavra e suplicamos ao Senhor que o Senhor fale ao nosso coração agora, mais uma vez, e que a tua palavra produza em nós frutos dignos de arrependimento, que a tua palavra nos faça jubilar de alegria e que seja tudo para a honra e glória do Senhor. Perdoa os nossos pecados e livra-nos do mal. Pois assim eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos hoje concluindo a série Incomparável Alegria. Foram três sermões, hoje é o terceiro. Nós tivemos o primeiro no dia 3 de março, a parte 1. No dia 10 de março, domingo passado, foi a parte 2. E agora nós temos a parte 3. Em cada uma das outras oportunidades, nós estudamos textos diferentes e apresentamos características dessa alegria incomparável. Uma alegria que não se pode comparar com nada, com ninguém ou com qualquer situação nesta vida. É incomparável, completamente incomparável. Uma alegria que é eterna e não
passageira. E nós vimos duas características em cada um dos sermões, e hoje nós queremos ver outras características que vão nos ajudar a entender um pouco mais esta incomparável alegria. Quando nós olhamos para o livro do profeta Isaías, nesse texto que nós lemos, nós vamos encontrar esse texto fazendo parte do primeiro livro. Nós vemos que Isaías faz parte dos profetas maiores, e ele é maior não é pela sua estatura, é pelo tamanho do livro, né? A gente tem lá a divisão de profetas maiores e menores, é pelo tamanho do livro, não pela altura do profeta. Ninguém sabe aqui exatamente qual era a altura de Isaías, mas ele está no grupo dos profetas maiores. São 66 capítulos e nós, teologicamente, costumamos dividir até o 40 e depois do 40 o segundo livro, fazendo assim 2 livros de Isaías. Nós podemos então entender dessa forma que o capítulo 35 que nós lemos, ele está inserido na primeira parte. Mas alguns estudiosos têm visto que, como o capítulo 1 a 5, ele é uma introdução do primeiro livro, o capítulo 34 e 35, que eles dão uma conexão muito grande entre um e outro, nos leva a entender, e alguns teólogos entendem dessa forma, que eles seriam uma introdução de tudo que vai se tratar do 40 para frente, sobre a vinda do Senhor Jesus e as glórias que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por que a gente pode pensar dessa forma? A gente pode pensar dessa forma porque aqui, o 34 e o 35, nós vamos encontrar Deus trazendo uma posição de alegria para o seu povo, promessas de alegria em meio a um momento muito difícil. Em meio à disciplina, ao castigo, ao juízo dele, ele também promete que vai guardar o seu povo e vai livrar o seu povo. Quando a gente olha para o capítulo 13 até o 23, nós vamos encontrar o juízo de Deus sobre as nações, e ele trata sobre várias nações, e mostrando que ele não vai ficar calado diante de tanta rebeldia do povo. Do capítulo 13 ao 23. No 24 até o 27, nós vamos ver que o profeta apresentando o triunfo de Deus sobre as nações. E aí Deus restaura, então, o poder do seu povo, a alegria do seu povo. Ele resgata o seu povo da mão dos inimigos, ou do poder, né, entre aspas, dos inimigos. E no livro de Isaías, nós encontramos 3 passagens que são muito semelhantes, com essa tônica de resgate de quem está preso, oprimido, humilhado e sob o poder das nações inimigas. A primeira passagem é capítulo 11, versículos 12 a 16. A segunda, capítulo 27, versículo 12 e 13. E a terceira passagem é exatamente esse texto que nós estamos, o capítulo 35 de Isaías. Por que eu estou trazendo esta percepção? Porque às vezes a gente vai lendo e vai percebendo que parece que eu já li isso, parece que Deus já falou isso, agora está falando de novo. Aonde é que eu estou nesse contexto? Então, se você perceber bem, aqueles que já leram Isaías, né, e algumas vezes talvez, se você olhar do capítulo 7, o início a gente vai perceber a palavra de Deus trazendo o convite de Deus ao seu povo, oferecendo a graça dele. Capítulo 6, Isaías é chamado, aquela visão maravilhosa, e aí a gente vem do 7 até o 12, uma tônica muito forte, dizendo que se o povo confiar nas nações, ou se o homem resolver confiar em outros homens e nas nações, ele será destruído. É muito claro, a mensagem é essa. Deixou de confiar no Senhor e confiou nas nações, ele vai ser destruído. Capítulo 7 a 12. Capítulo 13 a 27
nos diz que Deus não vai abandonar o seu povo. Aqueles que, de fato, propuserem no seu coração uma confiança plena no Senhor, estes serão acolhidos. Deus não abandona o seu povo e Deus vai libertar o seu povo quando esse estiver aprisionado, quando esse passar por sofrimentos, como nós passamos hoje e aguardamos a segunda vinda de Cristo. Bom, aí a gente vem à pergunta, já que do capítulo 13 até o 27, Deus está mostrando que Ele liberta o seu povo, que Ele se compadece de nós, de que forma que Ele faz isso? Do 13 ao 23, Ele mostra em detalhes que todas as nações estão sob juízo divino, inclusive a própria nação de Israel. A gente não pode pensar assim, não, então os crentes estão fora, né? Deus disse que vai cuidar de nós, então nós não vamos passar por tribulações, sofrimentos. Então há uma ideia no ar, para não dizer que também em algumas igrejas, infelizmente, de que o sofrimento é sinal de possessão demoníaca ou coisas semelhantes. É sinal de que não está na bênção, mas está sob o castigo de Deus. Nem sempre as tribulações refletem o castigo de Deus. Algumas vezes refletem o amor de Deus. Eu já falei isso aqui outras vezes, de que às vezes você imagina que você está entrando no sofrimento e, na verdade, você está sendo livre do sofrimento. E Deus está te abrindo esta porta, essa possibilidade que vai te trazer, quem sabe, algumas dificuldades na vida, como livramento de coisas muito piores. Já já nós vamos perceber que existem dois caminhos e não mais do que dois. Um caminho do deserto e o caminho do jardim. Você já escolheu qual que você quer, né? É fácil saber. Se a gente sair ali fora e perguntar para alguém, você quer morar no deserto ou no jardim? Basta você perguntar isso, já sabe aonde que a pessoa vai querer, não é? Só que existe o caminho para o deserto, qual que é? E a gente vai perceber de uma alegria falsa, de uma alegria que não traz nenhuma esperança e de uma alegria passageira e que vai, de fato, conduzir ao inferno eterno. O caminho para o jardim é o caminho onde a Bíblia diz que a porta é estreita, são poucos os que passam por ela. A alegria, sim, sem essa de falar que crente não tem alegria no coração, não é que não pode ter felicidade, porque o crente é o homem e a mulher cheia de regrinhas, e não é isso. Nós somos felizes, e eu vou deixar, e nós vamos ver isso no texto sagrado, como que nós temos essa alegria incomparável. Mas esse caminho do jardim, ele não só nós experimentamos alegria enquanto caminhamos, mas uma alegria eterna nos aguarda na glória celeste. Isso faz com que a vida do cristão, a vida daquele que se entrega a Jesus, seja uma vida marcada por uma alegria incomparável. Então, os capítulos 13 a 23, como eu falei, Deus está dizendo que todas as nações estão sob o juízo dele, sob o juízo divino, inclusive a nação de Israel. Mas depois, o 24 até o 27, ele mostra também esse juízo dele, mas agora não detalhadamente como faz lá do 13 ao 23, mas de uma forma mais genérica, dizendo que ele é o soberano Senhor de todas as nações e que ele governa sobre a história humana. Deus está governando a minha história, a sua história, a história da Igreja Presbiteriana do Cerrado e assim a história do mundo. Eu te convido a olhar capítulo 27, versículo 12, depois que nós fizemos essa análise de 1 a 7, de 13 a 23, de 24 a 27, o 27 começa a introduzir essa alegria em que Deus ama o seu povo e Deus salva o seu povo. O 27 nos fala dessa alegria e chega no versículo 12 dizendo que naquele dia em que o Senhor debulhará o seu cereal, desde o Eufrates até o ribeiro do Egito, e vós, ó filhos de Israel, serei colhidos um a um. É uma palavra também escatológica, aonde nos mostra
que um dia Cristo virá e virá para recolher o seu povo. E ele levará um a um. Por que um a um? Não diz que a palavra de Deus que os anjos virão dos 4 cantos da terra para recolher o povo do Senhor e seremos arrebatados com ele nas nuvens? Por que é um a um? Será que vai fazer fila? Fala assim, agora vem o fulano. Espera aí, agora fulano, vem aqui. E depois... Não, Deus não vai chamar um a um, porque senão são quantos bilhões de pessoas? Né? Agora vejam bem, o texto diz que serão colhidos um a um, porque a salvação é pessoal. Lá no céu não tem a família Silva, a família... Não existe, estou falando Silva porque é minha, tá? E não vou falar mais a família de ninguém. Lá não tem o nome de famílias. A salvação ela não é atingida dessa forma. E lá não vai ter o nome igreja fulana de tal, igreja do Cerrado, todos os que fazem parte está dentro, pode chegar, já passa direto. Não é isso, irmãos. Igreja não pode salvar ninguém, família não pode salvar, pedigree, né? Desculpe a expressão, para ficar fácil de entendimento, não salva ninguém. Situação financeira ou qualquer outra avaliação que possa fazer com que a gente se distingua uns dos outros. Vejam bem, quando ele diz que debulhar o seu cereal e colher um a um, nós vemos a ideia aqui do debulhar o milho, né? E a Bíblia fala de ressachar. É uma melhor interpretação, e quando a gente lembra lá de Gideão, Juízes 6, malhando trigo, de bater, de recolher, de lançar a cinza, olhamos para o capítulo 1 de Salmos, que diz que o ímpio ele é lançado como cinza, como palha que o vento dispersa, mas que o justo é separado. A gente lê lá a história de Ruth capítulo 2, versículo 17, essa colheita. E a gente percebe que Deus usa essa expressão para dizer o cuidado que Ele tem conosco. Os teólogos também falam sobre usar uma vara para tirar as azeitonas que já estão maduras. E ali elas eram caídas. São tiradas uma a uma. E diz a palavra de Deus aí que naquele dia, haverá então essa separação, e naquele dia os mortos serão então resgatados. E os mortos a gente pode perceber que a gente fala, está semelhante aqui aos exilados do Egito, aos que se perderam, mas eu quero que nós entendamos que esse capítulo 27, da agora em diante, começa a se falar um pouco mais sobre alegria. O regresso do povo não é um regresso apenas físico, mas voltar para Jerusalém é um regresso espiritual. Você pode conferir capítulo 24, versículo 23, quando diz que a lua se envergonhará, o sol se confundirá, quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião, perante os seus anciãos haverá glória, apontando para um fim escatológico. Enquanto isso, irmãos, os resgatados aguardam com devoção a consumação final de todas as coisas. Estamos a caminho do jardim, mas ainda não estamos no jardim, não é? Se a gente for lá para o final de Isaías, capítulo 66, nós vamos encontrar, versículo 22 e 23, nós vamos encontrar uma descrição maravilhosa que diz que como novos céus e nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Jesus disse, eu vou preparar-vos lugar. E o lugar que ele preparou, ele disse, eu voltarei e buscarei vocês, para que onde eu estou estejais vós também. Onde é o céu? Em cima, embaixo, lá, aqui na terra. A Bíblia fala de novos céus e nova terra onde habita justiça. Para ficar bem claro, sem dúvida nenhuma, o céu é a habitação de Deus. E nós vamos conhecer a Deus a cada dia mais, teremos toda a eternidade
para conviver com o Senhor, adorar ao Senhor. E diz a palavra de Deus que nós o veremos como Ele é. Hoje nós temos noção, mas nós veremos a Deus como Ele é. E mesmo assim não o conheceremos plenamente. Teremos toda a eternidade para continuar conhecendo ao Senhor. Coisa maravilhosa, não é? A alegria que Deus nos oferece nesse mundo é apenas uma amostragem de tudo que nos aguarda na eternidade. E aí a gente passa esses capítulos 23 a 27, aonde nós lemos, e passamos para o capítulo 28, aonde até o 33, aonde Isaías vai dizer a loucura das nações de confiarem em si mesmos. As nações que querem confiar em si mesmas. Hoje a tecnologia está muito avançada. Hoje o homem se sente muito poderoso. Muito poderoso. E se a gente não tiver cuidado, os próprios cristãos que sabem que podem confiar e esperar em Deus em todas as coisas, são tentados a pensarem que estão na mão dos homens e não nas mãos de Deus. Quando sabemos que com alguns botões, alguns homens podem destruir todo mundo, isso traz, às vezes, para algumas pessoas algum tipo de amedrontamento. Mas quando nos lembramos que o controle do mundo, da minha vida e da sua, está nas mãos de Deus, nós ficamos absolutamente tranquilos, porque botão nenhum será acionado, e nada absolutamente ocorrerá sem o propósito definitivo de Deus. Deus tem o dia e a hora, o minuto, o segundo, a ocasião de levar cada um de nós e também de vir e de consumar todas as coisas. Deus não está mexendo no seu relógio para atrasá-lo e nem para adiantá-lo. Todas as coisas irão seguir conforme o Senhor estabeleceu. E aí, a partir do capítulo 28, como eu disse, até o 33, Deus está dizendo que é uma loucura confiar no homem, confiar nas próprias nações. Olhamos aí, que nós lemos hoje na nossa liturgia, capítulo 29, de 9 a 16, quando Deus acusa o seu povo de cegueira espiritual. Deus está falando ao seu povo que não deveria fazer aliança com a morte. Capítulo 28, 14 a 22. A palavra de Deus diz que nós não podemos, de forma alguma, nos aliançarmos com homens escarnecedores que dominam o povo, e não devemos fazer aliança com a morte. Capítulo 28, versículo 15. O que é fazer aliança com a morte? Deus diz que o seu povo não pode fazer aliança com a morte. Ao falar da incomparável alegria, nós temos que lembrar que Deus nos chama para a vida. Aliança com a morte, nós temos dois sentidos aqui. O primeiro deles é que o povo se envolvia muitas vezes com artes mágicas, e é uma aliança diretamente com o diabo e com tudo que o diabo possa vir a oferecer em termos de cogitações sobre a vida, sobre a morte e alianças desse tipo. Mas o outro lado é que quando Deus diz ao seu povo, não façais aliança com a morte, o que ele está dizendo é que nós não podemos rejeitar a vida, que é Cristo, e escolher a morte. Você e eu não podemos experimentar essa alegria incomparável se nós estivermos, então, aliançados com a morte. Se aliançar-se com a morte é escolher o caminho do deserto, é escolher confiar no homem nas nações, é escolher confiar nas notícias que ouvimos como se elas de fato determinassem sobre a nossa vida. Quando você ouve que está difícil, que a situação do país e que vai ficar cada dia pior e que o desemprego está aumentando, você olhar para a minha vida e falar, eu estou enrolado.
Deus nos diz que nós não estamos nas mãos de homens, mas estamos nas mãos dele. Aliançar-se com a morte é admitir que a nossa felicidade está condicionada a homens, às pessoas e às coisas que temos ao nosso redor. Também nós vemos, ainda no capítulo 28, versículo 23 até o final, Deus é grande em sabedoria, dizendo que Deus usa as leis da natureza. Versículo 24, ele diz: porventura lavra todo dia o lavrador para semear, ou todo dia suca a terra e a esterroa? Ele diz, será que as leis da natureza de quem vai plantar, ele fica arando o tempo inteiro e não joga semente? Não. Existem as fases. Existe a fase da debulha, da separação da semente, existe a fase do arado, existe a fase da semeadura e existe a fase da colheita. Existe a fase da colheita. A palavra de Deus diz, aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Que boa obra é essa? A boa obra, a semente da salvação em Cristo Jesus, a salvação que Ele te entregou e a mim, as portas da graça que foram escancaradas diante de nós. A boa obra é a obra de salvação em nossas vidas e agora, uma vez salvos, nós entramos pelo caminho da santificação. É a estrada que eu estou dizendo que os salvos percorrem para o jardim, a santificação. E diz a palavra de Deus, que Deus vai fazendo esta obra em nós, dia após dia. Aquele que começou boa obra, vai completá-la. Então ele arou o nosso coração, ele nos prepara, ele nos quebranta, ele lança a palavra dele deve germinar, e se não está germinando, alguma coisa está errado. E chegará o tempo em que Deus virá colher os seus. Haverá uma separação entre o joio e o trigo. Haverá sim. E só habitarão a cidade de Deus aqueles que de fato se colocaram diante do Senhor em humildade. E aí nós entramos no capítulo 29, a cidade de Deus, onde nos fala que muitos estão enganados e cegos. Nos deixa trêmulos ao pensar que muitos que caminham com o povo de Deus e com a multidão do Senhor, um dia dirão, Senhor, Senhor, e ele lhes dirá, não vos conheço, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Entrando no capítulo 30 e 31, Deus está dizendo que ai daqueles que confiam no Egito, ai daqueles que fazem, capítulo 30, versículo 1, fazem planos que não procedem de mim, fazem aliança sem a minha aprovação. Lembram do que eu falei sobre a aliança com a morte? Fazem planos sem a minha aprovação e vão acrescentando pecado sobre pecado. O que Deus está dizendo é que nenhum de nós deve confiar em si mesmo, deve confiar na sua autodefesa. Nenhum de nós devemos ficar fascinados com os poderes deste mundo, com as glórias deste mundo, com as riquezas deste mundo. Isso não deve ser a nossa fascinação maior. O motivo maior da nossa alegria não é o que eu e você experimentamos hoje, mas o que veremos um dia na glória. Isso não quer dizer que eu não possa viver feliz neste mundo. Muitas vezes eu faço casamento e antes de fazer o casamento, eu converso com os noivos e uma das perguntas que eu gosto de fazer é: vocês querem a bênção de Deus só naquela hora que eu estarei ali orando por vocês, ou vocês querem a vida inteira? Vocês querem que eu esteja ali, que a gente faça o culto, é só para aquele momento, tá bom? Vocês querem Deus, é para aquela hora? Não, pastor, não. Mas eu sempre pergunto isso. Por quê? Porque, às vezes, algumas pessoas estão buscando uma alegria muito passageira, eles querem Deus para um determinado propósito. E eu já encontrei pessoas que falam assim, já falaram para mim, pastor, eu vou para a igreja porque eu quero, tudo
E eu não vou contar o que é que a pessoa diz que quer. Mas ele disse, eu vou para a igreja porque eu quero isso. E eu falei, o que você quer é legítimo, eu acho que você é legal mesmo. Só tem um detalhe, Deus pode te dar e pode não te dar. E se ele não te der, você larga Deus? Irmãos, tem muita gente que já resolveu largar Deus. E às vezes continuam frequentando a igreja, mas o coração está longe do Senhor. Porque se frustraram. Porque receberam a palavra de homens e não de Deus. Porque receberam uma promessa que Deus não fez. Só que falaram, só que receberam em nome de Deus. Que se desse tanto, ia chegar a tanto. Que se fizesse isso, que se fizesse tal sacrifício, ia chegar. E não chegou em nada. Ou nós vamos olhar para a palavra de Deus, entender realmente o que Deus espera de nós e tomarmos uma posição diante da verdade, ou então nós estamos iludidos diante da alegria. Ai daqueles que rejeitam a Deus. Capítulo 31, versículo 1. 31:1. Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro, daqueles que se estribam em cavalos, daqueles que estão confiando em carros, porque são muitos. São muitos que confiam em carros e também confiam nos cavaleiros. Eu estou vendo que vocês estão acompanhando bem ali, né? E o Cairo não tinha combinado nada com ele está ali, né? Acompanhando. Eu sei que, desculpem porque acabou virando estudo, mas eu gostaria de trazer essa compreensão e nós já vamos fazer a aplicação do texto. A gente precisa dessa compreensão toda para entender algo tão simples que é Deus nos dá duas opções. Duas opções. Uma alegria imediata, passageira, sem nenhuma estrutura, sem segurança nenhuma, mas você corre e você mesmo produz. Ou uma alegria incomparável, que você desfruta dela agora e que você continua desfrutando até que um dia você desfrute completamente e te leve à eternidade, uma alegria eterna. Ai daqueles que descem ao Egito, confiam em carros, cavalos, como está escrito ali, confiam nos cavaleiros, que são os homens, porque são fortes, e não atentam para o Santo de Israel e nem buscam a Deus. Ai daqueles. E aí a gente entra no 32. Vejam que está difícil chegar no 35, né? Eu já estou chegando e já vamos encerrar. 32, versículo 1. Eis aí reinará um rei com justiça. Agora, o 32 e o 33, há um anúncio. Eis o rei. Eis o rei surgiu. Capítulo 32 e 33. E aí ele trata de 3 temas. Ele fala dos líderes genuínos, ele fala sobre deserdados ou fiéis, e ele fala do rei sublime no capítulo 33. Que rei sublime, maravilhoso é esse que chegou? Que rei é esse? É o nosso Deus. Capítulo 33, versículo 2. Guarde isso na sua mente, no seu coração. Faça disso a sua oração nessa noite. 33, 2. Senhor, tem misericórdia de nós, pois em Ti temos esperado. Sê Tu o nosso braço, manhã após manhã, e a nossa salvação no tempo da angústia. Você quer uma alegria incomparável? Faça essa oração diante de Deus. E diga ao Senhor, Deus, seja o meu braço, Deus, manhã após manhã. Seja o meu sustento, eu não dou conta. Diga para Deus que você não consegue produzir a sua própria alegria, que o seu cartão de crédito e o dinheiro que está na sua conta poupança não te dão uma alegria que você precisa. E que se você não tiver isso, você continua tendo, se você não tiver tudo isso, e tiver Deus na sua vida, Deus é melhor do que qualquer outra coisa. Diga ao Senhor, Deus, tem misericórdia de nós. 34 e 35. Qual é o resultado dessa confiança? De investir a confiança em Deus, de dizer, Deus tem misericórdia. É aqui a conclusão. Ao fazer a escolha pelo jardim e não pelo deserto, nós temos os resultados. E aqui o 34 e o 35 nos dá ensinos sobre as nações e as soberanias de Deus, que são apresentadas desde o 13,
Mas aqui faz um fechamento dizendo: olha qual é o resultado do investimento. Olha onde é que você chegou. 34 e 35. Primeiro 34, de 1 a 17, o capítulo todo, 34, vai falar do deserto. Aí o 35 fala do jardim. É muito claro. O deserto ou o jardim. O 34 vai mostrar que Deus está indignado contra as nações e que existe um deserto em volta do povo, não apenas um deserto físico, mas um deserto emocional, espiritual. Um deserto que está acabando com as pessoas. Uma falsa alegria. Um deserto porque as pessoas estão ansiando por encontrar a verdade. Isso é o que está no capítulo 34. E Deus fala nos versículos 1 a 4 do 34 que haverá juízo sobre as nações. Do 5 até o 17 final, ele usa Edom como algo genérico para falar de todas as nações, e ele diz: é necessário um sacrifício, já que todos pecaram. Que sacrifício é esse? O sacrifício será ou abraçar a cruz de Cristo e reconhecer que Ele fez o sacrifício por nós, ou os homens serão sacrificados eternamente no inferno pelos seus próprios pecados. Esse é o caminho do deserto, aonde o homem se encontra e está tendente a permanecer eternamente se não se voltar para Deus, independente se ele está ou não dentro de um templo, dentro de uma igreja. Esse capítulo 34 está dizendo os efeitos da ira de Deus sobre as nações. Irmãos, algumas pessoas pensam que o deserto seria o deserto judaico ou o deserto da Síria, mas o deserto é muito além do que o físico. Deserto físico das coisas que estão ao nosso redor, deserto social, deserto espiritual. O homem está sendo destruído pela sua própria arrogância. E aqueles que confiam no Senhor? Então, verso 35. Capítulo 35, melhor dizendo, versículos 1 e 2, vai nos dizer que o deserto e a terra se alegrarão. Que coisa maravilhosa. Aqui está mostrando um deserto que é transformado. O ermo exultará e florescerá como o narciso, como a tulipa. Você consegue imaginar de deserto para um jardim frondoso e florido? O verso 2 diz que será abundante esse florescimento. Não é pouca coisa. Está dizendo que haverá júbilo de alegria e exultação. É uma alegria que você já viu algum dia que você saiu pela rua chutando lata? Tão feliz que você não sabia, para as pessoas que te encontrassem falar, você acertou na loteria, e você dizer, não, eu encontrei algo muito maior. Eu não sei nem te dizer por que eu estou tão feliz desse tanto. É aquela alegria que você não consegue, parece que o queixo ficou travado, ele vai ficar o tempo inteiro assim, ó. Aí você não consegue fechar, as pessoas passam por você na rua e falam, peraí, será que ele está certo? Ele está normal? Eu não estou falando de hipocrisia, eu estou dizendo que Deus tira o nosso deserto e transforma ele em jardim. É o milagre da palavra de Deus que está dizendo a nós. Versículo 3 e 4 diz que nós temos que ser fortes e fortalecer aqueles que estão conosco. Digam aos desalentados de coração, sede fortes. Esta alegria incomparável é para ser desfrutada, sim, por nós, tendo a experiência do versículo 1 e 2, de ver o deserto se transformar em jardim, mas em segundo lugar, essa alegria incomparável é para ser compartilhada. Deus não te colocou nesse caminho da alegria incomparável para você ficar arrogante de sair por aí dizendo, eu sou o mais alegre de todos, eu sou o mais feliz de todas as pessoas e ninguém tem a alegria que eu tenho.
Aonde é que você vai chegar com isso? Deus não nos chamou para isso, Deus nos chamou para compartilhar e para encontrar pessoas desalentadas e dizer: seja forte, não tema, não tenha medo. Deus coloca alegria sobre o seu povo para que essa alegria seja compartilhada. E diz a palavra de Deus que os joelhos fracos devem ser fortalecidos e as mãos frouxas devem ser fortalecidas pelo Senhor. E Deus usa a sua igreja, Deus usa cada um de nós. Dizei aos desalentados: sejam fortes e não temais, porque Deus é quem faz a vingança. E a gente entra então no terceiro bloco do texto, que diz que águas vão arrebentar no deserto. É claro que é um poema, mas é um poema maravilhoso. Você consegue imaginar águas arrebentando no deserto? Esse arrebentar, eu preciso dizer para vocês que é muito mais do que Brumadinho. Desculpem usar Brumadinho. Mas eu não estou falando de águas que inundam, estou falando de brotar, de arrebentar, de surgir, de pipocar. Aqueles que naturalmente já foram em mar, você já viu águas furiosas baterem na rocha e se espalharem e pipocarem, às vezes a altos metros. Está dizendo a palavra de Deus que Deus pode fazer isso com o seu coração, com a sua vida, com o meu coração, a minha vida agora. E também é algo escatológico, que aponta para o futuro. Diz a palavra de Deus que essa alegria é tão grande que os cegos verão, os surdos ouvirão, os coxos vão saltar como gazelas, como servos. A língua dos mudos, que não podia falar nada, vai cantar. E as águas vão arrebentar-se no deserto e ribeiros no ermo. Versículo 7. A areia embraseada se transformará em lagos, a terra sedenta em manancial de águas. Mananciais quer dizer aquela água que está por baixo. E quando a gente quer furar um poço que não acha água, está faltando um manancial, está faltando ali chegar num lugar onde tem a água por baixo. Diz que vai arrebentar isso. Se Deus está contigo, se você já experimentou a alegria da salvação, você deve clamar a Deus que faça explodir o seu deserto e mostre a você o que é que tem te firmado, aonde é que estão seus pés. É isso que nós precisamos clamar a Deus, que Ele nos mostre esse manancial que está trazendo toda a estrutura e que tem trazido estrutura às nossas vidas. Riachos, ribeiros vão aparecer no ermo, no deserto. Às vezes a gente fica esperando, isso é o versículo 6, a gente fica esperando somente as coisas muito maravilhosas, como se Deus só agisse quando aparecesse algo muito tremendo. Deus age no ordinário, irmãos, no dia a dia. E às vezes foi esse ribeirozinho no ermo, esse canalzinho, essa aguazinha que está surgindo devagarinho, que começa a fazer toda a diferença e vai transformar todo o seu ambiente. Quem sabe é esse culto de hoje. Quem sabe outras pessoas que ouvirão essa mensagem para a glória do Senhor, que estarão, quem sabe, em leitos de dor, mas falam: Deus, o Senhor pode fazer brotar um ribeirozinho no meu deserto. E pelo poder do Senhor, esse ribeiro pode sim criar possibilidades enormes de transformar toda a minha vida. São promessas e a salvação de Deus. Em último lugar, versículos 8 a 10, nos mostra que tem uma estrada, que tem um caminho, haverá bom caminho, e esse caminho é chamado de caminho santo, é o caminho da santidade. Você quer experimentar uma verdadeira alegria? Só existe um caminho. Você quer a vida e não a morte? Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida e ninguém mais. Não tem outra possibilidade. Você quer ter alegria incomparável? Siga no caminho da santidade. Diz aí o versículo 8, que esse caminho é o caminho santo.
Interessante que a igreja primitiva, os irmãos eram chamados os do caminho, né? Os que caminhavam com o Senhor. São os do caminho. Caminho da santidade nos conduz a esse jardim maravilhoso. E diz que esse caminho só será trilhado pelo povo de Deus. Até o louco, se ele entrar lá, ele vai se dar bem. Vocês viram isso? Até o louco, se ele entrar por esse caminho, versículo 8, final do versículo 8, ele não vai errar. Ele está certinho, é aí mesmo. É aí mesmo. O louco, nós podemos pensar em pessoas que estão sem compreender plenamente Deus. E às vezes querem fazer esse tipo de barganha com Deus. Uma hora conhece a Deus plenamente. E agora consegue centralizar a sua vida. Estavam antes fazendo uma certa jogada e Deus diz, louco, hoje te pedirão a tua alma, o que tens preparado para quem será. Louco é aquele que está na igreja, mas que tem uma ganância enorme, que está vivendo muito mais para si e para os bens do que para Deus. E as 24 horas do dia, ele usa para o seu bem-prazer, como se isso fosse a sua felicidade. São loucos. Mas até os loucos, quando resolvem olhar para Cristo, eles não erram, eles acertam. Versículo 9, não haverá leão, animal feroz. Não haverá. Os valentes, os bravos. Não haverá nada que te traga qualquer tipo de espanto e você possa olhar e dizer, estou enrolado. Lembra do que eu falei no início? Os que experimentam a verdadeira alegria, uma alegria incomparável, eles vão andar pelo jardim tendo plena paz. E diz o versículo 10, que eles voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna, duradoura, vai coroar as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão. Não temos ainda alegria plena, mas alcançaremos lá na glória celeste. Deles fugirá a tristeza e o gemido. Nunca mais teremos dor, sofrimento, preocupações, nada absolutamente que queira tirar, roubar um pedacinho que seja da nossa alegria. Fugirá de nós a tristeza e o gemido diante daquela alegria eterna que nos aguarda na eternidade. Esse texto, irmãos, serve então para nós nos dias de hoje e tem aplicação escatológica quando Cristo vier. Que Deus nos abençoe, que Deus complete em nós o que nos falta para entendermos dia a dia que Ele preparou um jardim para nós, já desfrutarmos disso hoje. Alegria incomparável. Desfrute do jardim aonde Deus já te colocou. Aproveite o que Deus está te dando. Uma vida em abundância. Segundo, compartilhe essa alegria e diga aos desalentados, fiquem firmes. Seja bênção na vida dos outros. Terceiro, lembre-se de que a alegria eterna coroará as nossas cabeças, estaremos para sempre com o Senhor. Isso vai nos motivar a continuar caminhando com Deus, vai nos motivar a não desistirmos, a não lavarmos as redes, a não entregarmos os pontos. E mesmo que saibamos de tantas notícias ruins, como temos visto, de suicídios, de mortes, de tantas coisas terríveis neste mundo, que vai nos trazer e traz-nos tristeza, continuaremos felizes por saber que estamos nas mãos de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém?